Boa noite a todas e a todos. Uma alegria muito grande estar aqui começando o segundo encontro desse projeto que nasceu das minhas insônias nas noites de pandemia. E hoje eu vou ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema muito inquietante que contribuiu com as minhas insônias nessa pandemia. Com o nosso querido Fred Didier. Fred, o currículo dele fala por si só e eu poderia aqui falar de todos os títulos, mestre, doutor. Aqui ele já chamou aqui. Deixa eu aceitar. Então, estava já apresentando aqui, Fred, boa noite. Boa noite, minha querida. Uma honra poder estar aqui com você, para a gente bater um papo sobre um tema tão inquietante. Estava aqui dizendo que eu podia lhe apresentar com o seu currículo de mestre, doutor, pós-doutor, livro docente pela USP, autor de vários livros, mas eu vou lhe apresentar como um amigo, sócio. É o maior título, E uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração. Então, um prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre um tema muito inquietante, sempre. Eu acho que é um tema que, na verdade, ele está sempre aí, já há muitos anos, essa discussão sobre a figura do executado na execução fiscal e como é que a gente vai ter aí uma possibilidade, né, de satisfação do interesse da fazenda pública, mas também de proteção mínima desse executado, mas esse assunto também repaginado em razão dos desafios peculiares à pandemia. Então, essa é a nossa proposta aqui para a live. Sem dúvida nenhuma, a crise econômica tem atingido vários segmentos em razão da pandemia. Eu gosto sempre de dizer que não é toda a economia. A gente verifica que alguns setores, poucos, mas alguns setores, na verdade, até estão aquecidos. Mas isso é a minoria. A grande parte da economia, não só brasileira, mas mundial, está sentindo a desaceleração. Isso sempre traz impactos, não pagamentos nas execuções. E aí eu queria começar a lhe perguntar, para você falar aqui e para todo mundo que está nos ouvindo. Boa noite a todas e a todos. Já vi vários vídeos aqui, já uma saudação aí para todo mundo. Então, queria começar lhe ouvindo falar um pouquinho sobre então, a proteção do executado. Como é que funciona esse Vamos lá. é meu. Olha, tem um barulho de um sino. Não tem... Você está ouvindo um sino tocar? Eu moro perto de uma igreja e 6 horas o sino toca. História. Agora deixa eu lhe dizer, o som estava falhando um pouquinho, mas eu entendi e vou começar a falar um pouco sobre o tema. Primeiro, agradecer o convite, minha querida. É sempre um prazer estar com você. Você que é um grande nome da advocacia baiana, brasileira, né? Hoje conselheira federal, professora da UFBA, professora da Faculdade Baiana de Direito, uma grande tributarista, uma grande advogada, uma grande liderança, né? Liderança para os advogados e, sobretudo, para as advogadas. Você é uma liderança é um exemplo, né, para as mulheres advogadas do Brasil, que já vem na sua atuação um exemplo, né, a ser seguido. Então, estar ao seu lado é um grande prazer para mim. E discutir um tema que é muito interessante, porque é um tema que aproxima muito, né, o direito material do processo, né? O direito tributário chega muito próximo do processo na execução fiscal. E imaginar que a lei da transação tributária, que agora é de abril, ela vai nesse contexto, né? Ela reforça a necessidade de a gente pensar a proteção, a tutela do executado, especificamente no caso dos créditos fiscais.
E aí eu quero levantar a seguinte questão. Durante séculos, e aí não é exagero, séculos, a teoria e o próprio direito positivo cuidavam de proteger o devedor. Tanto que se desenvolveu o chamado princípio do favor debitores, que é exatamente o princípio de proteção do devedor. A partir de uma perspectiva cristã, curiosamente cristã, houve uma expansão da moralidade cristã depois de o cristianismo ter virado a religião oficial no século V. E isso influenciou muito, porque se a gente pensar moralidade cristã, é uma moralidade que se pauta em deveres morais para o credor. Misericórdia, clemência, piedade, perdão. Perceba que a base da moralidade cristã é uma base que exige muito do credor. Credor, perdoe. Credor, seja misericordioso. Credor, seja clemente. Credor, seja piedoso. E aí, naturalmente, esse influxo moral invadiu o direito e acabou protegendo bastante o devedor. Isso é certo, não há dúvida. De uns 20 anos para cá, aqui no Brasil, se começou a desenvolver a ideia de que era preciso mudar um pouco o foco para o credor. Era preciso proteger o credor também. E aí há hoje uma tensão muito grande entre o que a gente chama de tutela do executado, a tutela do executado, a proteção jurídica dada ao executado, com a proteção jurídica do exequente. E quando esse exequente é a fazenda pública, a situação ganha ainda um contorno mais colorido, porque o crédito fiscal ele já é protegido quase que por definição. Tanto que tem uma lei só para executar, a lei de execução fiscal é uma execução especial. Ele tem privilégios nos concursos, né? Nos concursos de crédito. Então há essa proteção. Então a tensão entre a proteção do executado e a proteção do exequente ganha contornos incríveis, né? Na execução fiscal. E aí, dentro desse contexto, é preciso compreender de que modo o artigo 805 do CPC ele pode ser utilizado como um vetor interpretativo das disposições favoráveis ao devedor, ao executado, na execução fiscal. O 805 é aquele dispositivo que diz: quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Aqui a lógica é a seguinte. Se há duas formas de eu executar, se há dois meios executivos aptos a satisfazer o credor, ambos são aptos a satisfazer o credor. Ambos são eficientes. Mas um é mais gravoso do que o outro, ou seja, eles são iguais na eficiência, mas são desiguais na gravosidade. É abusivo optar pelo mais gravoso se o menos gravoso pode chegar ao mesmo resultado. Então, o que o 805 consagra é uma regra contra o abuso. Que abuso? O abuso no uso de um meio executivo desnecessariamente mais gravoso do que outro, que é igualmente eficiente. Então, essa é uma regra, veja, ela não é uma regra geral de proteção do executado. Não é geral, porque ela é uma regra que cuida apenas da vedação ao abuso. Há outras regras de proteção ao executado, como, por exemplo, as impenhorabilidades. E uma dessas regras de proteção do executado, que foi muito debatida durante o Código, é a regra que equipara dinheiro a fiança bancária e seguro-garantia judicial, desde que a fiança bancária e o seguro-garantia sejam contratados em valor até 30% acima do valor da execução. Então, dinheiro e fiança bancária, seguro-garantia judicial, esses dois
30% a mais do que o dinheiro, eles, pelo CPC, são equivalentes. Há uma presunção de equivalência. A lei de execução fiscal, ela já prevê a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária. Mas não há lá na lei essa presunção de equivalência ao dinheiro. Eu queria aproveitar para fazer aqui uma reflexão, Fred, porque, de fato, esse é um problema, né? Apesar da gente ter esse tratamento no CPC e apesar de se aplicar subsidiariamente o CPC à LEF, a gente sabe que a gente tem uma problemática específica exatamente nesse ponto que você está trazendo, né? Em razão da dificuldade hoje que se tem nas execuções fiscais de substituição de bens pela fiança bancária, ou de dinheiro, desculpe, pela fiança bancária ou pelo seguro-garantia. E a gente tem uma decisão do STJ de agora, né, novidade aí, do ministro Benjamin Herrmann, justamente falando, inclusive, da própria indicação, né, do direito da Fazenda recusar a indicação da fiança bancária de cara, logo, desde o início, porque haveria essa preferência do dinheiro. Então, como é que fica esse contexto? E eu queria aproveitar, porque é uma coisa que me angustia muito em relação especificamente à execução fiscal, é que a execução fiscal ela tem uma particularidade, porque o título executivo ele é um título formado unilateralmente pelo credor. E isso é algo muito peculiar. O devedor ele até pode ter uma participação dentro do processo administrativo, mas a gente sabe que o processo administrativo, hoje, no autolançamento, ele não vai acontecer. E sem o autolançamento ele acontece, mas dentro do contexto que hoje, inclusive, se discute com voto de Minerva, da própria administração pública, tem discussões super profundas dentro desse contexto. Então, como é que fica essa diferença que você muito bem colocou aí, né? Em relação ao entendimento que hoje se tem em relação à questão dessa preferência do dinheiro em relação a qualquer outro bem na execução fiscal e comparando isso com as execuções cíveis, que não são fiscais, e com esse aspecto peculiar. Quer dizer, na execução fiscal, eu tenho um título executivo formado unilateralmente pelo credor e com detalhe de que esse devedor ele só vai poder afastar esse título garantindo o juízo. Então, são peculiaridades da execução fiscal, ou seja, no nosso país, todos nós temos direito de acesso ao judiciário para afastar qualquer lesão a direito, ou ameaça de lesão a direito, mas em relação a esse título executivo, esse é um contexto que muitas vezes ele é imposto ao executado, trazendo, de fato, uma situação muito peculiar. Exatamente. Enquanto eu vou respondendo, vê se você consegue colocar o tema e fixar o comentário. Eu vou fixar de novo, vou tentar aqui. Para poder o pessoal... aí eu vou respondendo. Veja, existe uma questão aí prévia, né? Que é de que modo o CPC, que é uma lei 35 anos depois da lei de execução fiscal, dialoga com a execução fiscal. É um tema já prévio, né? Prévio. Eu tenho uma visão de que não é correto a gente simplesmente dizer que o caso é de lei especial contra a lei geral. Então, lei especial derroga a lei geral, o CPC, como é lei geral e tem lei especial, que é a execução fiscal, ela prevalece sempre. Eu acho que a lógica não é essa. Porque, veja bem, a lei de execução fiscal ela é de 80, portanto, ela é 7 anos posterior ao CPC de 73. Então, você tinha o CPC de 73, 7 anos depois, a lei de execução fiscal. O que deve prevalecer na lei de execução fiscal é aquilo que é peculiar dela. Peculiar dela. E o que é peculiar dela? Você tem que estudar historicamente. Se ela em 80, ela reproduz dispositivos do CPC de 73, como, por exemplo, a prévia penhora para embargar, isso que você falou, a prévia penhora como pressuposto para embargar, era uma exigência do CPC de 73. O que a lei de execução fiscal fez foi simplesmente reproduzir isso.
Ou seja, a prévia penhora para embargar não era uma especialidade da execução fiscal. Era simplesmente a execução fiscal seguindo o padrão geral. Não era uma diferença, não era uma peculiaridade da execução dos créditos fiscais. Era simplesmente a regra geral também aplicada à execução fiscal. Quando vem o Código 2015, o Código 2015 não coloca mais a prévia penhora como pressuposto para embargar. A penhora agora ela é pressuposto para dar efeito suspensivo aos embargos da execução, mas não é mais pressuposto para embargar. Exatamente por causa disso. Exatamente para que a pessoa possa se defender sem necessidade de garantir o juízo. Isso não vai suspender a execução, mas ela pode se defender imediatamente. Então, veja, por que se continua exigindo essa prévia garantia para embargar na execução fiscal? Agora, sob o fundamento de que isso é especial. Isso nunca foi especial, isso era a regra geral. A lei de execução fiscal seguia, nesse ponto, o padrão geral. O padrão geral muda. Por que a execução fiscal não muda? Eu sei que essa tese para mim, é a tese correta. A Fazenda Pública, logo que o CPC começou a entrar em vigor, a Fazenda Pública, por intermédio de um grande amigo meu, baiano, inclusive, hoje procurador da Fazenda Nacional, fez pós-doutorado comigo, o doutor Paulo Mendes, ele que desenvolveu essa tese. Ele desenvolveu a seguinte tese. Continua valendo a prévia penhora para embargar, mas os embargos não vão ter efeito suspensivo. Porque, pela lei de execução fiscal, todo embargo suspende a execução. Sim. Ele pressupõe penhora, mas uma vez opostos, suspende a execução. Por quê? Porque esse era o padrão geral da época. O que o Código Novo fez? Dispensa a prévia penhora, mas os embargos não suspendem automaticamente. O que a Fazenda Pública quer? A federal, né? A nacional, defende e tem conseguido ganhar com isso. Ela quer, ao mesmo tempo, que os embargos continuem tendo prévia penhora, mas não suspendam automaticamente. Ou seja, ela quer um direito intertemporal misto. Misto. Ora, só quer o lado bom. Só quer o lado bom. Mas o bom para ela, né? Sim. Bom para ela. Bom para ela. E talvez, Dani, pseudo bom. Por que pseudo bom? Porque se os embargos só podem ser opostos se tiver penhora, enquanto não houver penhora, não corre o prazo para embargar. E aí a execução demora demais. Demora demais. Se a penhora não é pressuposto para os embargos, o sujeito é citado, ele já tem de embargar. Ele já tem de embargar, de cara. Não tem penhora, mas ele já embarga. Isso acelera a execução. Se ele só vai embargar quando tiver penhora, ele pode ficar anos aí. Quando não tiver penhora, ele não embarga. Aí quando penhora, ele vai embargar e suspende a execução. Ou seja, pode ser que essa interpretação também não seja boa do ponto de vista do credor. O que é certo é que não dá para você só ir para o CPC naquilo que interessar o credor. Sim. Não dá. Não dá para você dizer que o 805, por exemplo, que é um dispositivo muito importante e que é um dispositivo que equilibra a posição do credor e do devedor, não se aplica à execução fiscal. Não dá para dizer que agora essa presunção legal de equivalência do dinheiro com fiança bancária e seguro-garantia até 30%, contratados a 30% a mais, não se aplica à execução fiscal. Porque a execução fiscal não estabelece essa presunção legal. Sim. Ela não estabelece. Ela coloca o dinheiro como prioritário, como é o CPC também. Sim. Diz que pode substituir por fiança bancária, como também o CPC já permitia. Só que agora o CPC vai além. Ele presume a equiparação no artigo 835. Aqui, ó, parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia. Equiparam-se. É uma presunção legal para fins de substituição da penhora. Por que isso não vale na execução fiscal? E tem um ponto que eu acho que é importante, é que às vezes a gente vê na área tributária uma defesa sempre do interesse público na satisfação do crédito. Mas, na verdade, há um interesse público no devido processo legal, no respeito à Constituição, na própria questão da função social das empresas. E a gente sabe, e aí até aproveitando para fazer o recorte da pandemia, que efetivamente hoje, antes da pandemia já era assim, porque dinheiro é algo que não é um luxo em regra nas empresas, muito pelo contrário, né? No mínimo é capital para a empresa reinvestir, etc. Na pandemia, então, aí que não é luxo mesmo. Então, dentro desse contexto, a gente pensar que não se pode
substituir, né? Oferecer uma fiança bancária, oferecer um seguro garantido, ser obrigado a efetivamente levar um dinheiro a depósito, é ir contra uma série de princípios e de interesse público também. Porque, afinal de contas, o emprego que movimenta a economia e o que gera tributos é uma economia rodando. Então, a gente pensa muito no imediatismo, no interesse público do pagamento do crédito, e tem um detalhe aí, que é a questão de que esses depósitos, hoje, as fazendas públicas utilizam boa parte dele. Então, trabalha-se numa perspectiva imediatista, mas não se pensa efetivamente num contexto maior de economia, e a gente precisa pensar mais sobre isso no contexto da pandemia, porque essas empresas, elas precisam efetivamente continuar rodando. E veja, a gente não está falando em não pagamento, né? A gente está falando de uma matéria que está sendo objeto de discussão, porque aquele título foi formado unilateralmente, a empresa está trazendo um seguro-garantia, está trazendo uma fiança bancária, ou seja, há uma segurança para o credor, então ela não quer não pagar, ela só quer não ter que mobilizar dinheiro. E um dinheiro que, nesse momento específico, pode ser a vida ou a morte da empresa, né? A manutenção ou não da empresa. Você combinar, Dani, você ter que harmonizar esses diversos interesses não é fácil, eu reconheço que não é fácil. O próprio desenvolvimento dogmático do princípio da função social da empresa, da preservação da empresa, da preservação da atividade empresarial, que é, inclusive, um dos princípios da Lei de Liberdade Econômica. Um dos princípios subjacentes de desdobramento da função social da propriedade e da livre iniciativa da Constituição. Um princípio que é muito importante porque a empresa ela é um polo de atração de interesses das mais diversas pessoas, né? Não só trabalhadores, como trabalhadores, fornecedores, compradores, credores, devedores. Existe uma comunidade de pessoas que dependem das empresas, basta ver o que está acontecendo hoje com a pandemia, né? Se uma empresa, porque as pessoas deixaram de viajar, o sujeito que carrega mala em aeroporto está tendo problema. Sim. O impacto da não sobrevivência de uma determinada atividade empresarial causa é absurdo. Então, isso é correto. Também é correto, a gente também sabe que há devedores que não têm defesa. Não tem defesa. Então, a situação, não há o que defender. Talvez é preciso chegar a um meio termo do seguinte: quando a defesa for consistente, consistente porque está amparado em farta prova documental, consistente porque tem precedente obrigatório em seu favor, não seria o caso de pensar, talvez, né, numa tutela provisória para substituir, para trocar, mesmo contra a vontade do credor. Porque você dizer que não há esse direito à troca, que não causa prejuízo ao crédito, não causa, mas causa prejuízo financeiro na medida em que o dinheiro não vai poder ser usado para construir escola ou para fazer outra coisa, porque no fim das contas é isso. Será que é ilícito esse tipo de coisa? Então, talvez conciliar é o seguinte: é ir pela tutela provisória e, uma vez preenchidos os pressupostos de que a defesa do executado é uma defesa consistente, é uma defesa séria, uma defesa com verossimilhança, não há prejuízo para a fazenda pública porque está trocando por algo com liquidez. Com liquidez, que é o seguro garantia, que é a fiança bancária. Acho que por aí já vai bem, né? Sim. Ive, minha querida, um beijo para ela aqui. Ive, minha colega de turma. Entrou aqui agora. E é interessante, Fred, porque assim, o que eu achei mais preocupante dessa decisão do STJ é que a gente já tinha um precedente trazendo a possibilidade da não substituição, o que para mim já era grave dentro desse contexto que a gente está colocando aqui agora, né? Mas nessa decisão, o ministro Benjamin Hermann, ele traz a possibilidade da recusa logo de início, né? Mas aí eu acho que você colocou muito bem, e aí eu apesar de não ter gostado da decisão, mas eu tenho um trecho aqui que eu queria ler, que eu acho que, na minha visão, dá bem para trabalhar isso que você está trazendo, né? E aí no contexto da própria pandemia, porque apesar, né, dele falar
que ficou registrado no RESP 1077, ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar com provas concretas devidamente apreciadas pelo competente a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano proporcional. Então, apesar do cenário não ser o melhor no momento na jurisprudência, eu acho que a gente tem, dentro do contexto da pandemia, realidades econômicas em diversas empresas que podem vir a fundamentar essa necessidade imperiosa, né, de substituição de depósitos por penhora ou fiança bancária. Você vê aqui uma possibilidade também da gente trabalhar isso? Não tenha dúvida. Essa exceção do precedente é uma exceção muito importante. Ela abre... Né? É o mínimo. Ela abre uma série de possibilidades argumentativas, né? Então, acho que você tem razão. Acho que é um bom ponto de partida para desenvolver o argumento, né? E eu acho que um ponto muito importante... Dani, o pessoal está pedindo o número do RESP, se você puder falar aí para eles. Certo. O RESP do Benjamin Herman é o 1.547.429. Eu vou escrever aqui também depois. E aí, nesse julgado, ele faz a citação desse outro que eu li aqui um trecho, que ele usa como precedente para poder fazer uma analogia. É um voto pequeno, mas vale muito a pena depois vocês que estão aí assistindo a gente fazerem a leitura. Ô, Fred, mas eu acho que no final das contas, assim, apesar dessa discussão que a gente está trazendo aqui ser importante, atual, o que realmente ia resolver era uma mudança, pelo menos, de interpretação da LEF, né? Eu acho que a LEF, ela tem sido, mais do que o texto dela não está atualizado ao novo CPC, a gente tem um anacronismo na interpretação. Tem algumas coisas... Sobretudo, Dani, eu acho, na interpretação de como ela se relaciona com o CPC. Uhum. Esse diálogo, LEF e CPC, talvez esse seja o ponto mais importante, porque ele hoje é pautado com base numa premissa que me parece que não é sempre correta, que é da lei especial, a lei geral não revoga a lei especial. A lógica hoje de interpretação não é essa. Veja que o artigo 926 do CPC, que é um artigo pouco referido, mas muito importante, eu até já prometi, talvez eu faça uma live só para tratar do 926. O 926, ele diz que os tribunais devem observar a integridade do direito. E observar a integridade do direito significa observá-lo em sua inteireza, nas suas relações entre leis, que são relações sempre de vai e volta, são relações de harmonização, não são relações... critério assim, lei especial prevalece sobre lei geral, lei posterior revoga a lei anterior. As coisas não são assim. As interações normativas são mais complexas. São mais em 3D do que em 2D. Então, elas têm variada perspectiva. Me parece isso mais rico do que você simplesmente fazer uma interpretação formal. É lei especial e pronto. Não é bem assim. E tem uma questão que às vezes a gente não fala muito, é como as execuções fiscais abarrotam o judiciário. E aí, um terço. É um terço dos processos do Brasil. Um terço é de execução fiscal. E como isso é um custo indireto para o próprio país, porque movimentar todos esses processos é um custo para o judiciário, é um custo para as fazendas públicas. E a gente tem uma lei hoje que não está adequada à própria realidade mesmo, né? Dentro dessa perspectiva de trazer a solução do conflito. Na verdade, os conflitos nas execuções fiscais são eternizados. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a nova lei de transação, mas prefiro ficar otimista. É preciso que as nossas fazendas públicas e que a gente possa ter dentro do processo das execuções e das discussões tributárias algo mais moderno, tanto na perspectiva das fazendas poderem receber seus créditos, mas também dos contribuintes terem mais segurança jurídica. Que esse também é um outro ponto, né? A gente não fala muito sobre o custo para as empresas da insegurança jurídica, de discussões tributárias que duram 10, 15, 20 anos, trazendo uma insegurança imensa, né?
Concordo totalmente. Você sabe que existem uns 30 projetos de lei para reformar a execução fiscal. Uns 30. Só que ela é tão ideologicamente, é um negócio tão ideológico hoje em dia que não consegue avançar. Aí o que é que acontece? A execução fiscal vai sendo alterada pelas beiradas. A lei de liberdade econômica aperfeiçoa uma parte, a lei de transação tributária aperfeiçoa outra parte, a PGFN edita portarias sobre negócios tributários, negócios processuais em execução fiscal, permitindo ajustes na execução fiscal por negócio. Então você vai mudando a execução fiscal pela beirada, sem mudar a lei, que é muito complicado. É interessante, né? Porque o CPC ele foi desenvolvido para, assim, 40% dos processos no Brasil só. Porque juizados especiais e execução fiscal hoje devem corresponder a 60%, entre 55% e 60% dos processos no Brasil. Juizados e execução fiscal. Que são temas tão complicados que durante a tramitação do CPC se resolveu, não, vamos deixar isso para tratar em legislação própria, porque o tema é realmente muito sensível. Aí você vai mudando o CTN, prevendo lá aquela constrição de bens, uma vez constituído o crédito tributário. Aí você muda a lei de execução, a lei de liberdade econômica, cria a transação tributária, você vai mudando o modo de se executar o crédito fiscal sem mudar a lei de execução fiscal. Porque se você der um nome, vou mudar a lei de execução fiscal, não anda o projeto no Congresso. E eu tenho uma provocação para lhe fazer, que para mim, assim, ele é decisivo, porque, na verdade, a gente tem assistido uma tentativa da execução administrativa, né? E, para mim, eu acho que um dos grandes problemas da execução administrativa no Brasil, tem algumas pessoas, quando eu falo isso, não entendem de imediato, mas é o precatório. Não dá para a gente ter execução administrativa num país que, quando o contribuinte ganha a ação, ele paga, sabe Deus quando se paga. Né? Então, ele vai ter de volta, ele vai ter de volta só com precatório aquilo que ele pagou indevidamente. Então, é complexo isso. Uma coisa é você ter uma execução administrativa num país em que o processo anda, então você paga, mas em um ano, se verificar que aquela cobrança era indevida, você está com o dinheiro de volta. E isso é uma premissa para se pensar a lógica da execução administrativa, né? Pensar a execução administrativa no Brasil, a gente está vendo estados e municípios diminuírem o valor do RPV justamente para poder, né, tornar cada vez mais, diluir mais no tempo o pagamento das suas dívidas decorrentes de sentença judicial. Então, só porque você falou, e eu acho que esse é um ponto-chave, a gente precisa também pensar a realidade do nosso país. Porque às vezes a gente traz algumas coisas que funcionam em outros países sem verificar a realidade do nosso país, né? Agora não vamos nos enganar, viu, Dani? Por quê? Por que não vamos nos enganar? Crédito fiscal levando o crédito para protesto. Isso é uma forma de você executar extrajudicialmente. A averbação do bem do devedor no caso de constituição do crédito tributário, que é uma espécie de averbação antes do processo de execução fiscal. É como se fosse uma cautelar, um arresto administrativo para uma futura execução fiscal. Isso tudo é uma tentativa de se começar a executar o crédito fiscal fora. Isso sem o nome, sem o rótulo. Não tem rótulo, não é isso. Não foi vendido como isso, entendeu? Mas é isso. Mas a gente não pode se enganar. Verdade. Fred, mas olha só, a gente que teve algumas perguntas aqui, mas eu acho que de alguma maneira foram mais comentários, e eu acho que as perguntas a gente foi respondendo. Então era isso, a gente propôs uma live dentro de um tempo menor para a gente poder tratar do assunto de uma maneira mais dinâmica. Você tem mais alguma coisa para complementar do assunto? Eu queria agradecer, né, você, dizer que foi uma honra conversar com você. É uma honra tê-la como sócia do escritório. Você que é das mais novas sócias do escritório aí, numa leva que qualificou muito a nossa equipe, com seu talento, seu conhecimento, seu refinamento em direito tributário. Realmente incrível. E parabenizar pelo seu trabalho. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu acho que o pessoal gostou bastante aqui, pelo menos pelos comentários que eu fui vendo. Eu queria lhe agradecer
Como eu lhe disse, é uma honra para mim. Mais do que tudo, foi muito agradável. Passou super rápido. Quando eu vi aqui, o tempo... Foi mesmo, passou bem rápido. E foi uma honra para mim. Eu sempre... muito bom. Eu acho que uma das grandes qualidades suas é a sua capacidade de refletir e, de fato, olhar para as coisas de uma outra forma. Ainda que seja para chegar à mesma conclusão, você se dispõe sempre a refletir de outras maneiras e olhar para aquela mesma coisa. Isso faz de você o autor que você é, o advogado que você é. E, para mim, realmente é uma grande alegria, né? E uma honra ser sua amiga, sua sócia, sua colega nas faculdades. Foi muito bom. Queria me despedir aqui também de todos, agradecer aí a atenção, deixar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Um abraço, Fred. Valeu, minha querida. Beijo. Tchau, se cuide. Você também. Fique em casa. Joga no IGTV, né? Sim. Joga essa live no IGTV. Vou colocar. Um abraço, Valeu. gente. Abraço. Valeu.